Bom dia! Estamos de volta a mais um estudo do livro Porque o Amor é Importante. Esse livro, gente, está trazendo muita informação, muito conteúdo incrível para muitas pessoas, para mim também, claro, né? Tem muita gente acompanhando o estudo lá pelo YouTube, aqui pelo Instagram. Oiê! Minha irmã, gravidíssima. E é um livro que ele traz informações, quem ainda não acompanha, quem ainda não está acompanhando, é um livro que traz informações de medicina, de psicologia, de neurociência, de psiquiatria, tudo que tem de mais atualizado, lógico que não de mais atualizado, porque todos os dias recebem, a ciência está descobrindo coisas novas, mas o que está mais disponível até hoje aí para nós, esse livro aqui é muito rico, desconstrói muitas crenças e ele mostra por que o afeto é a base para um bom desenvolvimento dos nossos filhos. Que bom que vocês estão aqui comigo. Quem não conseguiu ver as outras aulas, não tem problema. Cada vez que a gente lê uma página aqui, tem milhares de informações. Então não tem problema. Ai, Alcia, eu não vou assistir porque eu não assisti as anteriores. Não tem problema nenhum. Pode assistir a de hoje, a gente vai conversando. Quem quiser adquirir o livro, muita gente me manda foto que comprou o livro, que está estudando em casa. É muito legal, muito importante. E é um livro que ele explica a parte de biologia, de psicologia. Olha que legal, para quem ainda não conhece. Ele vai explicando direitinho o que acontece dentro do nosso organismo, do nosso cérebro, diante de todas as situações de estresse, dos aprendizados desde a gestação, né? Desde a parte de alimentação da mãe quando está na gestação, né, o bebezinho que tá nessa gestação. E hoje nós vamos pro encontro 16, pro 16º encontro. Eu vou falar uma coisa bem verdade pra vocês, na verdade é o 17. Mas como eu errei lá atrás, eu coloquei a aula 14, fiz duas vezes. Falei, aula 14, na outra eu falei, aula 14, era aula 15. Mas daí eu coloquei 14/2 pra não ter confusão com tudo. E aí agora então é o nosso 16. Nós estamos na página 96 dessa edição aqui do livro, da segunda edição. Página 96, a gente está no capítulo o cortisol corrosivo. Deixa eu até ver se é esse o título do capítulo mesmo, mas acho que eu tava lendo o cortisol corrosivo, que é o capítulo 4. E agora a gente vai começar a estudar o mistério do baixo cortisol, tá? É a página 96. Até agora a gente viu que o cortisol é uma resposta do nosso organismo, nosso cérebro, né? Então tudo que fala, ele é estressado por causa disso, é psicológico. Eu já falei aqui, acho que toda vez que a gente se encontra eu falo aqui, não existe algo que é só psicológico, tá? O psicológico é bioquímico também. Se eu sinto medo, na hora o meu organismo já libera os hormônios necessários para enfrentar o medo, cortisol, adrenalina e assim por diante. Se eu sinto alegria, já libera os hormônios da alegria. Tudo isso afeta o meu organismo. Tá? Então, nada é só psicológico, só emocional, nada. Tudo é bioquímico também. Sempre a gente vai ter o nosso organismo funcionando como um órgão inteiro, né? Uma coisa afeta a outra e a gente está sempre sendo influenciado por tudo que passa nas nossas emoções, na nossa mente, né? E aí, a gente estava vendo até agora a questão dos pais estressados, filhos estressados. Mesmo que a gente tenha... crianças mais quietas, não quer dizer que elas não estão estressadas, né? A gente viu um pouco sobre isso e agora a gente vai ver mais. Vamos lá? Então, página 96. O mistério do cortisol, do baixo cortisol. Assim como estamos tendo uma noção do cortisol elevado e seu impacto sobre as nossas vidas, devo apresentar outra reviravolta na história. Em algumas pessoas, encontra-se um nível basal incomumente baixo de cortisol. O que é nível basal, gente? A gente conversou sobre isso nos outros encontros também. Quando a gente é pequenininho, por exemplo, desde a gestação da mãe. Esses dias eu atendi uma família exatamente com esse caso. Na gestação, a mãe passou por muitas situações de estresse, muitas assim, de achar que ia perder o bebê, de ficar tendo que tomar injeção toda semana para segurar o bebê, desde o comecinho da gestação, tomar um monte de hormônio, ela todo dia ficava com medo de perder o bebê. Então, para esse bebezinho, ele já está sendo gestado num ambiente de insegurança, de perigo. Ele já estava convivendo com uma mãe com elevadíssima produção de cortisol.
E a gente sabe que a placenta protege esse bebê desses hormônios até um certo ponto. Quando a produção é muito elevada no organismo da mãe, ela passa para o bebê. Então, de certa forma, essa criança já foi gestada com uma alta produção de cortisol, de adrenalina, de medo, de perigo, de insegurança, de que é assim que funciona o mundo. Eu preciso estar o tempo todo produzindo esses hormônios que vão me ajudar a lutar ou fugir, que vão me ajudar sempre a estar lutando para sobreviver. E aí o pós-parto também foi super complicado, ela ficou muito tempo longe do bebezinho, o bebezinho também, então, as primeiras horas de vida, a primeira hora de vida traz muitas crenças sobre o mundo. Então tá, o que eu conheço do mundo tá aqui dentro. O que acontece quando eu saio? Por isso que dizem que é tão importante quando esse bebê nasce, ir pro colo da mãe, poder ter contato com essa mãe. Por isso que hoje não existe mais só parto humanizado, existe cesárea humanizada, né? Porque a gente sabe que a cesárea é maravilhosa em muitas situações, né? Quando ela é necessária, ela é realmente maravilhosa. Agora a gente precisa aprender o que fazer quando o bebê nasce, não é porque é cesárea que a gente vai afastar ele da mãe, Então como que eu posso fazer o máximo possível para realmente dar o que esse bebê precisa quando ele nasce? Porque quando ele nasce, as primeiras impressões que ele tem do mundo são essas, e são as que ficam mais registradas. Então eu fiquei sozinho, eu fui manipulado por um monte de gente, barulho, frio, luz, mil coisas, aquele monte de cheiros que eu não reconhecia, vozes que eu não reconhecia, multidão, né, que eu não tenho ideia. Tudo isso vai trazendo crenças no sentido de registros neurológicos, bioquímicos, de medo, de perigo, de que o mundo é perigoso, de que eu preciso produzir. Na hora o organismo dele diz, perigo, produz cortisol, produz adrenalina, aqueles bebês estressados que ficam chorando, que isso, que aquilo, ou que dormem o tempo todo. É como se o cérebro dissesse, você não tem força pra lidar com isso, apaga. Sabe? Daí aqueles bebês, nossa, ele é um anjo, ele dorme, ai, mas ele não tá mamando, ele só dorme, ele só dorme, ele só dorme. Também é uma fuga cerebral pra lidar com essa realidade que parece tão perigosa. Então a gestação e as primeiras horas depois do parto são muito, muito, muito importantes. Muito, muito importante pra construção das primeiras bases desse nível basal de produção hormonal. Daí o que acontece? Você entra num lugar desse, vamos supor, esse bebê, né? Chora, 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 a mãe fica estressada porque não sabe que o bebê tá chorando, a mãe então tem um alto nível de cortisol também, de adrenalina, o pós-parto a gente sabe que não é melzinho na chupeta, as mães também, nós também ficamos nesse lugar de insegurança, de o bebê não mama, ai mama, a produção de leite é completamente afetada por isso, aquela pressão também do ambiente, ai, foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu queria, a gente cria milhares de expectativas, milhares de coisas, né? Tudo isso vai interferindo. E o bebê vai aprendendo, o cérebro da criança vai aprendendo, opa, produz cortisol que esse ambiente é perigoso, você tem que se proteger. Você tem que chorar para seu cuidador, a sua mãe, né, no caso, cuidar de você, senão ela vai te abandonar, porque é muito perigoso, porque isso, porque aquilo, porque o ambiente todo tá, né, nesse nível de produção de cortisol e assim por diante. Aí tá, a criança vai crescendo, vamos supor que a mãe vai aprendendo e tal, só que a mãe começa a cobrar dessa criança, cobrar tudo. Ó, ou então deixa chorando pra aprender a dormir sozinho, cobra que ela aprenda a ficar na cadeirinha, cobra que ele aprenda a ficar no bercinho pra ela poder fazer as coisas dela, cobra isso, cobra aquilo, e a criança vai aprendendo o quê? Eu preciso estar atento porque minha mãe pode fugir a qualquer momento, né? Porque o que a gente faz na maioria das vezes, nós mulheres modernas, né? Bebê mamou, terminou de mamar, dormiu, ufa, tira ele e põe em algum lugar. Ou seja, ele aprende que só tem você se for pelo mamar, porque se ele parar de mamar, você vai pôr ele em algum lugar, você vai tirar ele de você, você vai pôr ele não sei o que, você vai pôr... Daí fica aqueles bebês que mamam o tempo inteiro, ou aqueles bebês que se condicionam a ficar sozinhos, porque já aprenderam que não vão ter a mãe, mas o corpo tá fazendo o quê? Produzindo os hormônios necessários caso um predador alcance ele. Porque ele não tem a parte do cérebro humana, é isso que a gente tá vendo aqui. Ele tem só a parte do cérebro instintiva, de sobrevivência, que acredita que a qualquer momento o predador pode chegar. Alguma coisa pode acontecer. E assim vai. Então, a gente vai criando um nível basal de produção de cortisol, que é, em qualquer situação, ou no meu dia a dia comum, de cortisol ou de hormônios em geral, tá, gente? Adrenalina e assim por diante. Num dia a dia comum, eu já acordo produzindo cortisol. E aí nós somos hoje adultos que não ligados nos 220. Não, mas eu sempre fui assim. Minha mãe conta que eu sempre fui assim, nunca parei quieta, sempre fui ligada nos 220, sempre não sei o quê. Mas desde pequenininho o seu corpo aprendeu que tem que estar produzindo o tempo todo esses hormônios, adrenalina, cortisol, pra lidar com a vida. Daí nós estamos em casa brincando, daí chega um pai altamente exigente, uma mãe altamente exigente, que tá o tempo todo cobrando de você, e você fica hipervigilante. Você tá brincando, mas tá olhando, ai, será que ela vai brigar? Ai, será que ela chegou? Ai, será que não sei o quê? Ai, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, senão ela chegar e vai ficar brava comigo. Meu Deus, meu quarto ficou bagunçado. Nossa, eu preciso ler um livro. Nossa, eu preciso produzir, eu preciso mostrar. Por quê? Porque a gente quer receber amor, a gente quer receber aprovação, a gente quer ser aceito, a gente quer ser visto, a gente quer ser importante. E se a gente aprende que pra conseguir receber
amor dos nossos pais, o olhar dos nossos pais, serviço para os nossos pais, ser importante para os nossos pais. A gente precisa estar hipervigilante, atentos, cuidando de tudo, fazendo tudo, coisas que não é papel de criança. O nosso organismo cria esse nível basal de produção hormonal. E aí fala, não, mas meu organismo produz esse tanto de adrenalina todo dia porque é dele. Não é dele. Todo organismo produz o suficiente necessário para viver, mas a gente vai criando um novo nível basal. E isso é a trauma, por exemplo. Por isso que o Gabor Maté, que é hoje o maior especialista em trauma, diz que todos nós somos traumatizados. Todos nós criamos níveis diferentes no cérebro, condições diferentes no cérebro, caminhos diferentes no cérebro para sobreviver ao mundo que a gente aprendeu que é. O mundo que a gente aprendeu no convívio com os nossos cuidadores primários desde a gestação, como é o mundo. E se eu sei que é um mundo perigoso, um mundo estressado, um mundo isso, um mundo aquilo, eu tenho um trauma, ou seja, um novo lugar, um outro caminho no meu cérebro que foi construído para viver neste mundo. Né? Por que tem pessoas que são mais tranquilas, outras mais agitadas, outras mais inseguras, outras super seguras, outro isso, outro aquilo, outras mais agressivas, mais violentas, outros que se deixam, a maioria das vezes, levar pela vontade dos outros para continuar se sentindo amado, visto, importante e assim por diante, né? Então isso é nível basal, tá? Então aqui tá falando assim, em algumas pessoas encontra-se um nível basal incomumente baixo de cortisol, o que também está ligado a vários tipos de perturbações. Esse fenômeno do baixo cortisol ainda é um tanto misterioso. Não é completamente compreendido, mas é muito mais comum do que os pesquisadores acreditavam. Está bastante claro que uma criança sob estresse vai reagir com elevação dos níveis de cortisol. Então, por que algumas pessoas têm um nível basal de cortisol consistentemente baixo? Será que nunca tiveram situações de estresse? Sabe-se que se experimentar níveis continuamente altos de cortisol por um período prolongado, o organismo reagirá com o fechamento dos receptores de cortisol. Isso é conhecido como infrarregulação. Depois eu conto um caso sobre isso. Os mecanismos fisiológicos envolvidos nesse fenômeno não são ainda totalmente compreendidos, mas os pesquisadores especulam que essa é a maneira pelo qual o corpo lida com a exposição prolongada ao cortisol. Pode-se tratar de um mecanismo de autoproteção. A exposição crônica a níveis elevados de cortisol está ligada a doenças potencialmente fatais. Crianças, pessoas, né? Principalmente na infância, porque além dela não ter como lidar com aquela situação, então vamos supor, uma criança que vive num ambiente extremamente tóxico e violento, né? Todos os dias ter apanhar, todos os dias ter aquelas situações de brigas na família, de violência física, violência psicológica, violência sexual, todos os dias não saber em que momento alguém vai chegar e bater nela, sabe, ter esse ambiente realmente muito violento, prejudicial e tóxico, tá nesse lugar, né, de produção elevada e contínua de cortisol. Eu durmo com medo, acordo com medo, durmo hipervigilante, acordo hipervigilante, então tem situações extremas disso, né, podem levar a doenças potencialmente fatais. No entanto, passar para um modo com baixo cortisol coloca o corpo em maior risco de outros sintomas, como dor ou fadiga. Tem um estudo aqui, citação. Passar para um modo de baixo cortisol também parece ser uma espécie de mecanismo de defesa emocional. Trata-se de uma tentativa de desligar-se dos sentimentos dolorosos por meio da evitação, afastamento e negação. É melhor sentir menos do que lidar com a situação de estar constantemente estressado. No entanto, essa estratégia inconsciente pode produzir um estado de dormência emocional e até mesmo de dissociação. Gente, isso é muito mais comum do que se imagina. Muito mais comum do que se imagina. Quem já faz terapia, quem já trata ou estuda, né, psicologia, desenvolvimento humano, sempre ouve falar em dissociação. É um mecanismo do nosso cérebro de não sofrer. Eu assisti um filme uma vez, desde que eu era criança eu lembro dessa situação, que as pessoas mais, não sei se os chineses, os hindus, as pessoas que são mais espiritualizadas, assim, esse povo, dizia que eles tinham a capacidade de passar por uma dor, por exemplo, sem sentir a dor, porque eles iriam dissociar o cérebro deles daquela situação do momento. Sim, é possível, tá? E não vai para um lugar muito interessante, assim, de que todos nós conseguimos fazer isso, mas a maioria das vezes isso acontece inconscientemente.
né? O cérebro vai entendendo com tanta força de que aquilo não adianta lutar contra aquilo, não adianta lutar contra aquilo, não adianta lutar contra aquilo, que ele bloqueia, por exemplo, a questão da produção de cortisol, que é o estresse, e como se dissociasse, assim, não estou mais aqui, não estou mais sentindo isso, e aí a gente, né, se torna muitas vezes insensível às situações, dessensibiliza, né, as pessoas. Essa estratégia inconsciente pode produzir um estado de dormência emocional e até mesmo de dissociação. Tem a citação aqui de 2000. O que pode fazer as pessoas se sentirem vazias e alienadas de outras pessoas. Algumas crianças nesse estado percorrem uma vida de enfrentamento passivo, o que pode deixá-las menos capazes de responder quando precisam fazê-lo. Por exemplo, um estudo com crianças em uma escola maternal encontrou que aquelas com baixo nível basal de cortisol, gente, escola maternal, já com baixo nível basal de produção de cortisol. Gente, maternal a gente tá falando de menos de 2 anos. Menos de 1 ano e meio, né? Menos de 2 anos, que de 2 anos, já tem um nível basal baixo, então gestação, parto, primeiro ano de vida, já construiu um outro nível basal de produção de cortisol, diferente do normal, do esperado, e o que está a situação eleva a produção, diminui a produção e assim por diante. Ó, deixa eu só baixar aqui o volume do computador, senão vai ficar pitando aqui para vocês. Por algum meio, essas crianças estão administrando para negar o impacto de eventos dolorosos ou estressantes, chegando até mesmo a desligar a sua resposta ao estresse. Isso, infelizmente, pode desligar os sentimentos em geral. Essas crianças podem ser menos sensíveis a estímulos muito felizes, embora muitas vezes possam mostrar alegria a um afeto radiante. O baixo cortisol tem sido associado ao abuso emocional de baixo grau frequente e às vezes aos maus tratos físicos e à negligência. Olha que interessante, gente. O baixo cortisol tem sido associado ao abuso emocional de baixo grau frequente e às vezes aos maus tratos físicos e à negligência, bem como a parentalidade não responsiva. No entanto, o momento pode ser importante. A idade em que essas experiências acontecem pode ser crucial para a produção desse fenômeno. A pesquisa da Andrea Dietling com os saguis, que são primatas como nós, encontrou que apenas os macacos que foram separados de suas mães muito precocemente na vida, de 2 horas a 1 dia, desenvolveram baixos níveis basais de cortisol. Seus irmãos gêmeos que não foram separados não desenvolveram baixos níveis de cortisol, nem filhotes de macacos semi-independentes um pouco mais velhos de outro estudo. Alternativamente, pode ser que a resposta ao estresse se torne embotada apenas durante um período e que é a duração da exposição ao estresse que conta. Pesquisadores continuam esclarecendo as circunstâncias e o momento que dão origem ao fenômeno do baixo cortisol, mas a negligência ou a privação muito precoces de algum tipo parecem estar implicadas. Gente, olha que interessante isso. Sabe a história que a gente sempre bate na tecla aqui? Não adianta deixar chorar para aprender. Não adianta deixar chorar para aprender nada. E a gente fala assim, mas Alce, foi tão rapidinho. Eu deixei chorar uma vez. E a criança nunca mais chorou naquela situação. A gente não sabe quanto tempo, com que intensidade, como que foi a gestação dessa criança, que crenças a criança já traz, como que é a relação com essa mãe em outras situações, sabe? O cérebro entende que eu vou explicar de um outro jeito que não tá aqui. Mas um jeito que pra mim fez muito sentido. Nós temos então o tronco cerebral aqui embaixo, a parte mais básica do nosso cérebro, que é a primeira a ser desenvolvida, que a gente compara com o cérebro reptiliano. Não é assim, tá? A gente já sabe que essa teoria do cérebro trinos, ela já caiu por terra, no sentido que ela foi apresentada como sendo uma parte desconectada de outra parte mamífera, desconectada de outra parte humana. Não, é tudo interligado, mas sim tem comparações, né? As partes básicas da nossa sobrevivência, que é piscar, respirar, excreção e assim por diante, circulação, né? Do réptil, por exemplo, que se compara, né? Então, tá aqui. Aí tem a do mamífero, que é o sistema límbico, que responde às questões emocionais, das relações humanas, das comunidades, que nasce do mamífero, tudo isso, dos vínculos.
e principalmente desse vínculo com esse cuidador. O réptil não precisa de um cuidador para sobreviver, o mamífero já precisa. Nenhum mamífero sobrevive sem um cuidador. E aí, quando a gente está nesse sistema límbico, nesse sistema emocional aqui de baixo, né, sobrevivendo, que é os nossos primeiros anos de vida, porque a gente está começando a desenvolver o neocórtex, que é o humano que pensa, que manipula, que cria estratégias, que cria crenças, tudo isso a gente está começando a fazer. Então aqui a gente está criando a basal do nosso organismo de sobrevivência, tudo bioquímico, tudo sem reflexão, né? Só é assim que funciona, esse é o caminho e vai criando essas bases de como é que nós temos que ser para sobreviver. E aí a gente tá lá precisando da mãe para dormir, por exemplo. Eu adoro usar esse comparativo com o sono, porque eu fiz curso de especialização em sono, né? E eu vi o quanto isso é prejudicial. Então tá lá para dormir e o bebê chora, por quê? Porque o cérebro dele diz, você precisa estar seguro para dormir. É o momento mais vulnerável. Se você estiver dormindo e acontecer alguma coisa, você não tem nem como gritar, nem como chorar. Então você precisa ter certeza que vai ter alguém cuidando de você para você poder se entregar. E aí ele chora pra dormir porque ele quer a mãe. E aí a gente recebe um monte de palpites, um monte de gente dizendo que não pode associar o sono, que não pode dar mamar pra dormir, que não pode deixar dormir no colo, senão acostuma mal, que tem que ensinar desde o começo a dormir no berço. A gente fica ensinando isso desde o começo. Desde a maternidade, gente. Eu lembro que eu pegava o Joaquim no colo, a própria enfermeira falava, não fica com ele no colo o tempo todo, senão ele não vai mais conseguir ficar no bercinho sem você de jeito nenhum. Já começa deixando ele no bercinho. Desde o primeiro dia de vida, no hospital me falaram isso. E eu ficava naquele, ai meu Deus, era o primeiro filho, eu tava estudando, mas ao mesmo tempo não tinha certeza, aquelas pessoas eram tão experientes, né? E eu deixava um pouquinho no berço, aí as pessoas saíam, eu pegava de volta, porque eu queria muito ele comigo, daí eu via que alguém tava chegando, eu já deixava no berço de novo. E eu com toda essa minha crença de ter que agradar, de ter que obedecer, de não poder ser desobediente, e tudo isso vai, né? Bom, e aí a criança chora lá no primeiro dia, que seja. Aí você pega, não pega, pega, não pega. Você já vai trazendo pro cérebro dela, opa, não é tão seguro assim, talvez seja perigoso, talvez é melhor você chorar mais, e assim vai. E aí a criança, ok, chorou, você não pegou, porque ela precisa aprender. Ela precisa aprender que eu não tô ali pra ela o tempo todo, ela precisa aprender a ficar sozinha, ela precisa aprender que tá seguro, que não tem perigo nenhum. Ela vai chorar e ela vai ver que tá seguro. Ela vai ver que não tem perigo, ela vai aprender e vai parar. Ela não vai aprender nada, porque o aprendizado em si, conscientemente falando, tá aqui, que não tá pronto. Ela vai simplesmente se condicionar a um nível de produção bioquímica de sobrevivência. É só isso que acontece. Na primeira infância, não tem aprendizado, o que tem são registros de sobrevivência, de como a vida funciona, de como as relações humanas funcionam. E aí a gente dá mais registros de produção de estresse ou mais registros de produção de hormônios de amor, de felicidade, de prazer, de segurança, que vai fazer com que o cérebro se desenvolva tranquilamente, porque a criança não precisa ficar lutando para sobreviver. Porque ela tá num ambiente seguro, tem um cuidador lá o tempo todo cuidando dela, então ela pode só se desenvolver, sem precisar ficar produzindo cortisol para sobreviver, né? E ok, então ela grita, 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 e aí nesse momento que ela grita, você deixa ela gritando. E aí, o que o cérebro faz? O cérebro faz o seguinte. Opa, não adianta. Se você continuar gritando, é perigoso vir um predador que vai te ouvir e não a sua mãe, porque sua mãe não tá vindo, não tem ninguém pra você. Para de gritar. Aí ele é como se ele tivesse ativado o cérebro reptiliano. O que o réptil faz quando sente medo, gente? Congela. Então, é pra esse lugar que a gente vai. Congela. Para de gritar, para de produzir esse cortisol, para de produzir tudo isso, porque você precisa estar com o organismo pronto para se alguma coisa acontecer pior, você poder lutar ou fugir, que é o mamífero faz. O mamífero luta ou foge, né? Quem finge de morto, quem congela, quem fica estático já é um outro nível, já é um nível mais profundo. Então essa história de, nossa, eu parava com um simples olhar da minha mãe, já é um condicionamento muito profundo de congela. Porque um simples olhar da minha mãe vai fazer eu falar, mas eu quero. Ou então vai falar, eu quero sim. Ou então vai fazer você chorar. Porque a reação do mamífero é lutar ou fugir. Se eu não tô nem lutando nem fugindo, é que eu já vim pro nível de baixo de congela. Segura tudo, para o desenvolvimento cerebral, para tudo, simplesmente congela, para de produzir tudo isso e sobreviva. Basicamente é isso, a gente começar a produzir cada vez menos. Tipo, não sente, é pior. Essa solidão que você tá sentindo, essa tristeza, não sei o quê. Congela, você já percebeu que você não vai poder usar isso pra nada, congela. E aí é muito interessante porque muitas pessoas que contam sobre crianças violentas, sobre crianças que vêm de ambientes violentos, que assistem muitos
coisas de adulto, notícias na televisão, jornais, que sabem de notícias sobre violência, sobre coisas, crianças que vão crescendo nesses ambientes, vendo violência ao seu redor, elas se desensibilizam. Nós nos desensibilizamos. Quanto mais notícias ruins a gente vê, quanto mais coisa a gente vê, quando a gente vê uma coisa pequenininha, leve, a gente nem liga mais. Porque a gente fica tão chocada com aqueles grandões que esse aqui não choca mais, por exemplo. Então a gente vai se desensibilizando. É como se a criança não produzisse mais bioquimicamente algo que o organismo dela deveria produzir para sobreviver ou para entender o outro, no nível de empatia. Então eu vejo uma criança chorando, aquela tristeza daquela criança automaticamente toca a outra criança. Mais uma criança que é deixada chorando o tempo todo, etc e tal, aquele choro dela não toca. É como se tivesse criado barreiras mesmo de acesso a essa parte do cérebro que é capaz de sentir, que é capaz de viver aquelas emoções, que é capaz de entender aquelas emoções, de ter acesso a essas emoções. Então é triste pensar que uma criança de 3 anos, por exemplo, para com o olhar da mãe e do pai. Uma criança de 4, de 2, eu olho pra ele e ele já para. Isso é muito triste, porque o cérebro da criança não para. Não para. Por isso que a gente fala, haja com as mãos, toque na criança, tire ela do lugar, condicione assim, oriente ela para outro lugar. Né? Ela tá indo mexendo numa coisa, orienta ela pra mexer em outra. Ela não pode parar, ela não tem o autocontrole de parar. Ela não tem isso na parte do cérebro dela. A parte que inibe impulsos, que inibe movimentos, não está desenvolvida e conectada com os movimentos. Então, se ela faz isso, não é por aprendizado e desenvolvimento. É por medo ou é por condicionamento cerebral de sobrevivência, de congela, né? Que é bem no nível profundo de trauma. Somos, sim, todos nós traumatizados. Alguns nos níveis, outros nos outros, alguns nos assuntos, outros nos outros, mas somos sim. E os nossos filhos também serão, né? Mas com que qualidade a gente está olhando para isso, com que consciência a gente está olhando para isso, para entender a nossa responsabilidade e poder tentar ter o menos impacto negativo possível. Terão impacto negativo? Claro que sim. Serão traumatizados? Claro que sim. Produção, nível basal de cortisol vai ser construído neles a partir da nossa relação com eles. Então, eles vão ser traumatizados em algo, né? Principalmente nesse nível. Agora, com que consciência a gente está olhando para isso para ser o menos possível? Essa é a grande chamada, né? O grande pedido dessa nova geração de pais que tem acesso a essas informações. A Marcela escreveu aqui, eu não consegui deixar o Caetano no berço quando ele nasceu. Dormiu comigo na caminha de solteiro do hospital. Oh, que gostoso, Marcela. Que fofo. Muito gostoso. Então vamos lá. Também pode muito bem haver sobreposições com a categoria de apego evitativo, embora ainda não haja evidências claras de como isso ocorre. Então aqui ele está falando da parentalidade não responsiva. Né? O que é parentalidade responsiva, que é o apego seguro? É a gente sempre atender as necessidades da criança o mais rápido possível e da melhor forma possível. E isso não é colocar a criança no peito toda vez que ela chora, que era o caso que eu fazia com o Joaquim. Então, eu tinha aprendido sobre a livre demanda, que o Joaquim é meu primeiro filho, né? Eu tenho 3, já faz 7 anos. E aí, eu tinha claro na minha cabeça que a melhor coisa que eu podia oferecer pro meu filho era o peito. Então, eu não me conectava com ele pra saber o que ele precisava. Eu tava o tempo todo preocupada se ele ia acordar, se ele não ia acordar, porque a única coisa que eu sabia fazer era dar o peito. E eu falava isso em palavras. Eu falava, ai, gente, eu tenho tanto medo de ir nos lugares, porque assim, aqui em casa, eu fico com ele no peito o dia inteiro, não me importo. Mas se eu for nos lugares, qualquer lugar que eu vou, se eu ficar mais de uma hora, a pessoa vai ver que eu fiquei mais de uma hora com ele no peito e vai ficar achando ruim, não sei o quê. Qual que é o problema disso? O problema disso é simplesmente porque a gente não está se conectando com o nosso filho, entendendo o que ele está precisando ali. Eu posso oferecer o que ele precisa de outra forma? Né? Ele está se sentindo sozinho. Eu só consigo me dar pelo peito? Ótimo, me dou pelo peito. Mas não, eu acho que eu consigo me dar de outro jeito para ele. E quando ele é bem pequenininho, é óbvio que é só o peito que vai resolver quase tudo. Mas a partir dos 3 meses, 4 meses, gente, tem muitas outras formas. A criança, a gente fala que ela passa... Ela primeiro nasce assim, né? Ela fica deitadinha olhando o seu peito o tempo todo. Daqui a pouco ela começa a sentar, ela começa a querer ficar de pezinho, ela começa a querer se virar e ela começa a entender que existe um ser ali. E esse ser pode oferecer muito mais do que o peito. E assim ele vai aprender sobre as relações humanas também, né? Então, eu fiquei muito tempo, só oferecendo o peito pro Joaquim. E ele era um bebê que mamava o tempo inteiro, né? Porque a única coisa que eu sabia oferecer pra ele... Então, a responsividade, o apego seguro é isso, assim, eu tenho confiança, eu tenho tanta segurança nesse apego que eu tenho certeza de que eles vão responder às minhas necessidades.
Eu confio nisso, então eu posso ir, eu posso me desenvolver, eu posso... Porque qualquer coisa acontecer, eu sei que tem alguém ali que vai me atender. Então é o apego seguro. E aqui ele tá falando do apego inseguro, do apego evitativo, embora não haja evidências claras de como isso ocorre. As crianças tendem a desenvolver um estilo emocionalmente esquivo quando os pais têm atitudes negativas em relação a elas, o que pode se desenvolver em hostilidade e crítica ou diante de parentalidade intrusiva, que não respeita os limites da criança. A Stephanie tá falando, meu filho vai fazer 5 anos e ainda dorme conosco na cama, ele tem medo sozinho, tem medo de dormir sozinho. Tranquilo, Stephanie, deixa ele dormir até quando ele quiser. Não se preocupe, quanto mais segurança ele tiver, a noite é o período mais perigoso, entre aspas, né, pro cérebro, porque o que acontece? Gente, nós temos muito mais medo da noite do que do dia. O adulto tem muito mais medo da noite do que do dia. Dependendo do que aconteceu na sua infância, você vai ter medo da noite pro resto da vida se você não tratar isso, né? Eu tenho muito medo da noite. E a gente também passa esse medo pra eles, essa insegurança pra eles. Tudo. Gente, uma criança nunca é o que ela é sozinha, tá? É sempre na relação conosco, sempre. Se a gente também não é responsivo durante o dia, por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, nossa, ele dorme comigo. Olha, isso é bem importante. Ele já tem 7 anos e ele ainda dorme comigo. Ele já tem 10 anos e ainda dorme comigo. Quando que ele vai se sentir seguro? Ele sempre dormiu comigo e mesmo assim não se sente seguro de dormir sozinho. Se durante o dia a gente não é responsivo, ou seja, ele traz alguma demanda, a gente critica. Ele traz uma emoção, a gente critica. Ele traz um erro que ele fez, a gente briga. Ele traz uma necessidade de atenção, a gente fala pra ele que a gente não pode dar atenção. Ou seja, a gente não atende as necessidades dele durante o dia inteiro. E aí ele tem registro no cérebro dele o quê? Você não tem um cuidador responsivo. Você precisa ficar atento, porque você mesmo precisa demonstrar o tempo todo, pedir o tempo todo, correr atrás o tempo todo, senão você não vai ter o que você precisa. Você acha que à noite o cérebro dele vai falar, não, mas pode relaxar que à noite ele responde. Claro que não. Então, mesmo que a criança durma há 10 anos com você, 12 anos com você, mas mesmo assim ainda não se sente segura, a ponto do cérebro dizer, se entregue, fique tranquilo, que você tem cuidadores responsivos. E você já sabe, conscientemente com essa idade, né? Eu já sei que é seguro, eu já sei que a casa está bem protegida, eu já sei isso, eu já sei aquilo. E ainda o cérebro tem um registro de que qualquer coisa você vai ser atendido, você vai ser olhado, você vai ser, suas necessidades vão ser vistas, vão ser atendidas pelos seus pais. Então, é sempre um conjunto, tá? A noite não é só a noite, o dia não é só o dia, é sempre um conjunto. Estamos falando de um desenvolvimento de um ser humano que é complexo, que é o tempo todo permeado pelo ambiente da dia, da noite, das pessoas que estão ao redor, do que eu vivi na gestação, do que eu vivi pós-gestação, pós-parto, né? No parto. Um parto com fórceps, um parto com um monte de intervenções. Muitas vezes pode ser necessária sim, mas ok, não é culpa da criança. Então eu não vou cobrar da criança que seja diferente. Eu vou entender a criança e vou lidar com isso, cada vez mais consciência, né? Pode parecer paradoxal. Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Aqui. As crianças tendem a desenvolver um estilo emocionalmente esquivo, né? Crítica diante da parentalidade intrusiva que não respeita seus limites. Em troca, essas crianças sentem raiva. Como vivem em uma cultura familiar que não tolera a autoexpressão da criança, elas então se veem obrigadas a suprimir seus próprios sentimentos negativos. Ixi, gente, quantos de nós, né? Não grita, não fala desse jeito, não pode sentir isso do seu irmão. Para, você não tem o jeito de sentir raiva, eu fiquei o dia inteiro com você. Infelizmente, suprimir sentimentos não os fazem desaparecer. Na verdade, isso pode efetivamente aumentar a excitação. Tem um estudo aqui citado. Essa pode ser a explicação de por que tais sentimentos, por fim, tendem a estourar de modo incontrolável e imprevisível. A agressão reprimida pode ser armazenada até que uma saída relativamente segura é encontrada, o que desencadeia sua liberação. Em crianças, muitas vezes, é liberada sobre seus colegas de grupo em vez de nos pais, que os aborrecem inicialmente. Olha que interessante, né? Muitas vezes a criança pode ficar se controlando em casa, ou seja, engolindo aquelas emoções, sendo que ela não tem autocontrole ainda, sendo que ela não tem autorregulação ainda, mas ela vai engolindo aquilo tudo, segurando aquilo tudo em casa, porque ela já sabe que em casa, se ela expressar, ela vai ser punida, e o cérebro está sempre lutando para sobreviver, para receber olhar, para receber amparo, para receber cuidado. E aí, quando ele consegue encontrar um lugar, por exemplo, com os amiguinhos, que ele é o mais forte, que ele sabe que não vai receber, que não tem ninguém que vai descontar nele alguma coisa, é lá que ele explode.
né? Então a gente pode dizer das crianças que batem nos amiguinhos na escola, mas em casa não, vamos supor. Ou ao contrário, os amiguinhos da escola são nossos, os amores, e em casa bate nos pais, bate não sei o quê. E seria muito melhor que fosse assim, fosse sempre em nós, conosco, que ele expresse o que tá morando nele. Mas o ideal é que as crianças pudessem expressar em qualquer ambiente. Não é que elas possam bater em todo mundo, não é isso. Mas que elas possam expressar, porque no primeiro momento em que ela bate, nos primeiros sinais, a gente já vai ensinando ela a entender essa emoção, a lidar com essa emoção, a colocar para fora de outras formas, a dar os limites de outras formas, porque raiva é limite, né? Eu sinto raiva, o painel do carro acende quando alguém está invadindo o meu espaço, está invadindo o meu limite, está ultrapassando as minhas necessidades, não está considerando as minhas necessidades. Ele fala, suas necessidades não estão sendo atendidas, você precisa lutar por elas. Então a gente ensina os nossos filhos a se calarem, porque a gente não sabe o que fazer com isso. E o certo seria a gente ensinar eles a lidar com isso. Fale pro seu amiguinho, não pegue o meu brinquedo, bata aqui no chão, bata o pé no chão pra pôr essa raiva pra fora e fale pra ele, use a sua raiva. Eu não quero que pegue, eu não quero que me empurre, eu não quero que me bata, segura a mão dele, chama a prof, põe pra fora. Não é aquela coisa tipo, se precisar de alguma coisa, chama a professora. O que ele faz com a raiva? Né? E se ele grita, prof, a professora já vem, olha, me chama, mas chama sem gritar. Nunca é o suficiente. A gente quer que eles reajam do jeito que o adulto consciente reagiria. Porque se ele chama a professora gritando, não pode, tem que chamar sem gritar. Se ele bate, não pode, tem que chamar a professora. Se ele não bate, mas se ele bate o pé no chão, não pode bater o pé no chão, porque é mal educado, bateu no chão. Se ele grita com o amigo, não pode gritar com o amigo, você tem que falar com o amigo com educação e carinho. O cara, o que ele faz com a raiva? Com a raiva que está produzindo todos esses hormônios que são de lutar ou fugir. A criança do lutar vai pra cima. A criança do fugir, que daí são mais tem a ver com as personalidades, os temperamentos, vai chorar, vai se anular, vai se apagar, vai ficar no cantinho, e ai, tadinho, né? Mas pelo menos ele não bate. Não, gente, é tudo, essas frentes são as crianças demonstrando que precisam de orientação. E tem a infância inteira pra gente ajudar a lidar com isso, né? Comecei a maratonar essa série de vídeos e já senti diferença na relação com meu bebê de 5 meses, me conectando intencionalmente e me desfazendo de crenças e autocobranças equivocadas. Ai, Bianca, que lindo! É isso. Seu bebê agradece, pode ter certeza. E você também, nossa, essa construção que vocês vão ter juntos aí vai ser inenarrável. Ai, que palavra chique. Então, por que as crianças estouram, né? Esses dias eu atendi uma outra família que falava assim, não, e daí no fim do dia, caiu, a gente buscou na escola e tal, daí caiu uma bolacha no chão e ela fez um escândalo por causa dessa bolacha. E assim, um absurdo, ela é tão exagerada que assim, que escândalo precisa ter por causa de uma bolacha, só lá e pegar outra bolacha. Gente, não é a bolacha. Entende? Ela segurou essas emoções o dia inteiro, porque na escola ela não tem espaço para pôr pra fora, ela não tem espaço para lidar com isso, ela não tem espaço para nada disso. Quando ela esteve com os pais, que ela consegue encontrar um ambiente seguro, ou seja, eu posso demonstrar o que mora dentro de mim, eu posso, porque as pessoas talvez vão me ajudar, ou pelo menos não vão ser tão cruéis comigo, uma bolacha é a gota d'água para que ela possa pôr tudo para fora, tá? Mas quando isso acontece, quando o ambiente de casa é um ambiente hostil e perigoso, normalmente ela faz isso fora de casa, né? Com um grupo de amigos, de amiguinhos e assim por diante. A agressão reprimida pode ser armazenada até que uma saída relativamente segura é encontrada, o que desencadeia a sua liberação. Em crianças, muitas vezes é liberada sobre seus colegas de grupo, em vez de nos pais que os aborrecem inicialmente. Pode parecer paradoxal que as crianças mais destrutivas são aquelas que tentam suprimir seus sentimentos. Os meninos mais agressivos da escola não são aqueles com os níveis mais elevados de hormônios do estresse, mas aqueles com os níveis mais baixos. Olha que interessante! Há cada vez mais evidências de que os baixos níveis de cortisol estão associados a tipos impulsivos de agressão e ao comportamento antissocial em geral. Sua raiva ferve sob a superfície, provavelmente inconscientemente. É possível que isso também tenha surgido de experiências muito precoces de negligência, bullying ou hostilidade crônica. Ao longo do tempo, os corpos desses meninos se ajustaram ao estado contínuo de níveis elevados de cortisol e passaram a apresentar uma resposta de baixo cortisol. Um importante estudo encontrou que quanto mais cedo o comportamento antissocial se desenvolvia em meninos, maior era a sua probabilidade de estarem associados a baixo cortisol. Isso sugere que os pequenos aterrorizadores que já estão incomodando outros na creche
e no ensino fundamental, podem fazê-lo porque já tiveram de desenvolver uma estratégia de sobrevivência para lidar com o abuso emocional de baixo grau ou negligência. Gente, não é só a violência dentro de casa que causa isso. Vocês ouviram o que a gente leu aqui? Abuso emocional e negligência. Não ter as suas necessidades atendidas é muito prejudicial para o cérebro da criança. Deixar a criança chorando para aprender, deixar a criança no carrinho porque você tem que fazer outra coisa, deixar... Ai, Elcio, tu quer dizer que eu preciso ficar o dia inteiro grudada nela sem fazer nada? Não. Nós precisamos aprender a fazer as coisas com os nossos filhos, né? Estar ali com prazer com eles, estar com eles, ter uma rede de apoio, construir uma rede de apoio, pedir ajuda. Nós aprendemos que a gente só é boa o suficiente, mãe boa o suficiente, profissional boa o suficiente, se a gente não pede ajuda, se a gente dá conta sozinho. Nossa, ela tirou de letra, ela deu conta de tudo sozinha, e a gente acha lindo. A gente bate palma, a gente se orgulha, a gente... Nossa, eu dei conta sozinha, olha, não precisei de ninguém, etc. Que tristeza, gente. A gente devia se orgulhar de ser capaz de pedir ajuda, de ligar pra alguém e falar, olha, eu tô precisando de companhia, eu tô triste sozinha, eu tô precisando de ajuda em casa, você pode vir me ajudar em casa porque eu quero ficar com meu bebê. O que a gente faz? Ai, vou chamar uma pessoa pra ficar aqui com meu bebê pra eu dar conta da casa, porque eu não tenho coragem de chamar pra dar conta da casa, né? Sabe? São coisas que a gente vai invertendo os valores. Louça não traumatiza, gente. A casa suja não traumatiza. Criança deixada no berço traumatiza. Então é muito importante a gente ir pensando nisso, sabe? E não é, ai meu Deus, depois ele trata com terapia. Não é isso. A gente já sabe, estudos já mostram que crianças que têm 30% das suas necessidades atendidas já se tornam um adulto funcional. Que somos a grande maioria de nós somos adultos funcionais. Mas a gente não quer simplesmente ser um adulto funcional. Ou seja, um adulto que consegue viver em sociedade sem causar grandes problemas. Não! A gente quer que nossos filhos sejam adultos completos, íntegros, inteligentes emocionalmente, que vivam a sua melhor potência, que vivam todas as suas habilidades no maior nível de desenvolvimento possível, que busquem o tempo todo esse desenvolvimento, que lidem com suas emoções, que sejam saudáveis, física, emocionalmente, que tenham relações incríveis, né? De troca, de respeito, sem abuso de nenhum dos lados, que saibam respeitar o limite dos outros e saibam respeitar seus próprios limites, que se conheçam, que saibam ter um autocuidado incrível, de lidar com todos os seus níveis de autocuidado espiritual, emocional, físico, psicológico, cognitivo, né? E que chegue cada vez mais longe. Ah, eu cheguei onde eu cheguei com a educação que eu tive. Tá, onde mais você podia ter chegado? Como mais bonito e mais maravilhoso poderia ter sido suas relações? Quão mais bonito e maravilhosa poderia ser a relação com o seu filho? Quão menos sofrido poderia ser dar uma mamar, estar entregue para ele, se conectar com ele, ficar sozinha, sem precisar receber aplauso o tempo todo. Gente, 6 meses de licença maternidade, tem gente que pira. Porque não sabe ficar consigo mesma, porque não sabe estar sem produzir, sem receber o aplauso do outro, sem, sabe? Então tem tantas coisas que poderiam ser melhor, a gente não quer só que nossos filhos sejam adultos funcionais. Então, se contentar com essa informação, né? E dizer, mas só 30% das necessidades é o suficiente para ser um adulto funcional. Eu não quero que ele seja só um adulto funcional. Né? Eu quero muito mais que isso. Já tá quase na hora da gente acabar, vamos lá. Gente, comentem, façam perguntas, discordem, fala que entendeu de outro jeito esse parágrafo, esse capítulo, por favor, é um estudo, tá bom? Abuso emocional de baixo grau, não é de alto grau. Gente, o que é um abuso emocional de baixo grau? Por exemplo, quando a gente fala para os nossos filhos assim, nossa, mamãe fica tão triste quando você faz isso. A gente nem precisa ser grosseiro, agressivo, violento. A gente está abusando emocionalmente dos nossos filhos. Primeiro, a gente está colocando a nossa emoção sob a responsabilidade dele. Você é responsável por me fazer feliz, você está me fazendo triste. Segundo, a gente não está considerando o que está passando dentro dele. A gente só está falando para ele que o importante é o que passa comigo e você controle suas emoções, suas atitudes, porque eu tô ficando triste com isso. A criança tá lá com raiva, com isso, com aquilo, a gente fala o quê? Ai, você não podia sentir isso, que coisa feia. Nossa, isso é tão feio. E a gente não gosta de meninos feios, meninas feias, né? Ninguém gosta de menino que faz isso. Gente, tudo isso é abuso emocional. É um absurdo o que a gente faz. Ai, mas eu nunca coloquei de castigo, eu nunca bati. Nós estamos, muitas vezes, educando pela culpa. É abuso emocional. E aqui tá falando de baixo grau, nem precisa ser de elevadíssimo grau. Tá? Então,
É muito interessante a gente perceber isso. Matiza, primeira vez que vejo, estou absolutamente encantada. Meu Micael de um ano. Oi, Matiza! Que legal, mas você já segue tanta coisa aqui. Primeira vez que você veio no estudo? Tá tudo no meu YouTube, tá? Esse é o 16º, é esse livro aqui, ó. Você vai amar, você que adora estudar, você vai amar esse livro, porque é um amor importante. É ciência pura, é muito legal. Tudo se explica, sabe? É muito legal. Então, vamos lá. Embora pareçam mais difíceis ou fortes, seus altos níveis... não sei onde eu parei, gente. Tá. Lá, baixo grau ou negligência, achei. Embora possam parecer difíceis ou fortes, porque parecem ser insensíveis aos outros e bastante ausentes de ansiedade, seus sentimentos estão mais para suprimidos do que para ausentes. As crianças que mostram sinais precoces de agressividade são fisiologicamente diferentes daquelas que começam a se tornar agressivas apenas quando adolescentes. Esses rebeldes tardios, que se comportam de modo antissocial quando adolescentes, mas não o faziam quando crianças pequenas, estão mais em contato com seus sentimentos vulneráveis e ainda são capazes de expressar ansiedade. Seus altos níveis de cortisol sugerem que o mau comportamento adolescente é uma resposta, talvez temporária, aos estresses da adolescência, em vez de resultado de experiências adversas precoces. No entanto, aqueles cujos sistemas foram adaptados ao estresse no início da vida com baixo nível de cortisol de defesa, olha que interessante, são vulneráveis a uma série de transtornos. Em particular, há uma forte ligação entre o baixo cortisol e o transtorno de estresse pós-traumático. Em particular, há uma forte ligação entre o baixo cortisol e o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, que será discutido em um capítulo posterior. Gente, eu estudo TEPT num outro livro que eu estou estudando sobre trauma, que é muito importante, que é incrível, que chama O Corpo Guarda Marcas, esse livro. E ele começou inteiro só sobre o TEPT, só sobre o transtorno de estresse pós-traumático. E aí ele vai aprofundando e mostrando o quanto todos nós temos traumas, somos traumatizados e o quanto todo o nosso convívio diário, inclusive não conseguir deixar o filho dormir com a gente na cama. Ai, mas eu não consigo, eu não durmo bem. Trauma. Pode saber. Todo mamífero gosta de ter seu filhote grudadinho dele pra dormir. Com o cérebro neutro. Meu filho não dorme bem comigo. Como que ele foi como foi a gestação dele? Como foi o parto dele? Como que você tratou ele desde que ele nasceu? Sabe? A gente tem muita coisa aí. Porque o cérebro que tá pronto é o cérebro que pede contato físico, pede. Por que ele não tá pedindo? Em que momento o cérebro dele aprendeu que para sobreviver é melhor não ter esse contato físico? Sabe? É sutil, mas é muito importante olhar para tudo isso. Ok. Esses indivíduos podem também estar mais propensos a condições como fadiga crônica, dor crônica, asma, alergias, artrite e transtorno afetivo sazonal. O baixo cortisol, tudo isso tem aqui as citações. O baixo cortisol também tem sido associado à falta de sentimentos positivos. Embora não se trate de um estado ativo de sentir-se mal, como a depressão, pode produzir uma espécie de vida emocional embotada. Isso é muito sugestivo de um tipo de vida emocional que tem sido chamada de alexitimia. Eu já tinha até anotado isso. Ai, droga, tô sem caneta aqui agora. Em outro capítulo que a gente fala da alexitimia. Uma dificuldade em colocar emoções em palavras. Na verdade, o pesquisador encontrou uma diminuição aos níveis de cortisol das pessoas com alexitimia. Sabe aquelas pessoas que a gente fala coração peludo, que não demonstram suas emoções, que não demonstram alegria, não demonstram nada? Foi diagnosticado como alexitimia, como se fosse realmente uma suprimento, né? Supressão das emoções, de uma superfície, coloca uma superfície ali, fica embaixo da superfície tudo isso, porque é uma forma que ela encontrou de sobreviver. Não é só de um tipo de emoção, isso vai sendo levado para vários tipos de emoção. Gente, são 10h23, mas falta só 2 páginas. Será que a gente conclui? O que vocês acham? Ou será que a gente para por aqui? Como é que vocês estão aí de tempo, de participação? Eu acho que eu vou ler só até acabar e começar esse próximo título aqui, a natureza social da regulação do cortisol, tá? E aí a gente continua daqui no encontro 17.
Esse modo de ser foi inicialmente identificado como tendo conexão com pacientes com doenças classicamente psicossomáticas, como asma, artrite ou colite ulcerativa. Tem citação. Mas seu uso se estendeu a uma gama muito maior de transtornos. A dificuldade em colocar sentimentos em palavras provavelmente se origina da comunicação inicial de pais e bebês. Se a figura da mãe não ensina seu bebê a colocar experiências corporais em palavras, ele pode não desenvolver a capacidade de organizar seus sentimentos e conter a atenção através de seus próprios processos mentais conscientes, sem depender constantemente dos outros. Na verdade, esse trabalho com pacientes psicossomáticos descobriu que eles tendem a depender fortemente de uma ou mais pessoas. Tem mais gente falando para concluir. Oi, Mari! De uma ou mais pessoas. E quando um desses relacionamentos reguladores fundamentais é retirado ou perdido, eles ficam vulneráveis à doença. Isso será explorado na parte 2 desse livro. Uma advertência contra uma divisão rígida entre pessoas com níveis basais de cortisol alto e baixos é de que provavelmente não devemos pensar neles como estados fixos. Olha que legal. Em vez disso, um estado elevado de cortisol sugere alguém que está atualmente envolvido em lutar de modo ativo contra o estresse, enquanto um estado baixo de cortisol sugere que o equilíbrio entre os mecanismos psicológicos de excitação e anti-excitação penderam a favor de defender-se contra o sentimento oprimido pelo estresse. Essa perspectiva pode ajudar a dar sentido a alguns dos achados contraditórios encontrados na literatura. Por exemplo, as evidências de que algumas crianças abusadas sexualmente têm altos níveis de cortisol, enquanto outras têm baixos níveis. Se Mason e colaboradores estiverem certos, isso pode ter mais a ver com a maneira de se adaptar a complexidades únicas, às complexidades únicas das circunstâncias atuais. Então, o que ele está dizendo é que tudo isso vai tentando explicar as contradições que até hoje se encontravam na literatura, né? Crianças que eram abusadas sexualmente tinham altos níveis de cortisol, mas peraí, outras que também tinham baixos níveis de cortisol. E daí? Produz muito nível ou diminui o nível? E aqui ele está dizendo que essas novas teorias, essas novas pesquisas estão tentando mostrar, estão chegando à conclusão de que tem muito mais a ver com a estratégia do cérebro criada para lidar com aquilo do que como aquilo faz ou não faz o cérebro, né? Então, tem todo um histórico, e como eu falei, desde a gestação, do pós-parto, tudo isso vai levando a gente a uma mesma situação, numa criança, o cérebro dela reagir de um jeito e começar a produzir cada vez mais cortisol, o tempo todo alto nível de cortisol, né? Que no capítulo anterior a gente viu que as crianças que tiveram uma mãe muito estressada no primeiro ano de vida, normalmente com 5 anos, qualquer situaçãozinha produz muito cortisol. Então, o tempo todo produzindo muito cortisol. Porque ela já teve registros de que a vida é perigosa e ela precisa estar pronta para se defender. Mas, ao mesmo tempo, dependendo de como foi essa negligência, de como o cérebro dela reagiu a tudo isso, pode ser que ela tenha aprendido a produzir baixo nível de cortisol. Ou seja, o corpo suprime tudo isso e isso vai explodir em outros lugares, né? Que a gente fala que é o cortisol corrosivo e tóxico, que pode sim produzir doenças e problemas psicológicos grandes até. Vamos concluir então? Todo mundo pedindo para concluir, vamos concluir. Mais gente pediu para concluir. A natureza social da regulação do cortisol. Então a gente conclui esse capítulo hoje, hein? E daí a gente vai para a segunda parte. Já para o capítulo de conclusão da parte 1. E aí vamos para a parte 2. Que é muito legal. Claramente, a resposta ao estresse representa um elemento essencial de nossa composição emocional. Quando estamos regulando nossos estados emocionais, estamos regulando também nossos níveis de hormônios e neurotransmissores. No entanto, a capacidade de fazê-lo efetivamente é influenciada pela figura de nossos pais e sua capacidade de tolerar o choro e a demanda do bebê e seu modo de resposta. Eu, por exemplo, tolerância zero a choro do Joaquim, por exemplo. Então, ele chorava e eu já colocava no peito. Ruim? Não necessariamente ruim. Mas criei caminhos e mapas de mundos, né, no cérebro dele. Diferente, provavelmente, do que eu acho que seria o mais eficaz, mais otimizado, né? E tem muito mais a ver com a nossa capacidade de tolerar o choro e a demanda do bebê e seu modo de resposta. Tolerar e como respondemos. Por quê? Porque o jeito que a gente
que impacta na gente emocionalmente, o nosso bebê está completamente conectado com o nosso corpo emocional. Então, mesmo que em mim impacte produzindo muito cortisol, estresse, choro de bebê, perigo, isso é errado, parará. E aí tem a ver com a nossa infância, como os nossos choros eram acolhidos ou calados. Na hora, nosso cérebro reage àquilo. Choro de novo, é o que eu tenho de registro de choro, é perigo, eu vou ser maltratado, não pode, isso é errado, engole isso, parará. Tudo que a gente ouviu quando a gente era criança faz com que a gente tenha esses sentimentos diante do choro dos nossos filhos. No fato de tolerar ou não tolerar, das necessidades dos nossos filhos, tolerar ou não tolerar. Meu Deus, ele quer cola o tempo inteiro, que absurdo. Meu Deus, meu filho demanda demais. Nossos filhos não demandam demais, nós que temos pouco pra dar. Tá? Então, isso e como a gente responde a isso, são as duas coisas. Então eu fico super estressada, etc, mas vamos supor que daí eu me acalmo, respiro, me regulo de novo e respondo da melhor forma possível. Ou eu fico estressada, tento responder da melhor forma possível, mas meu filho já tá sentindo o meu estresse, etc. E assim vai, né? Ou até eu fico calma, tô tranquila, mas não sei como responder essa necessidade. Então são as duas coisas que interferem, né? Os psicoterapeutas podem preferir pensar em termos de defesas inconscientes dos pais, sendo transmitidas a seus filhos no modo como navegam no tempestuoso mar de humores e das necessidades de seu bebê. Uma resposta forte ao estresse é mais ou menos como um sistema imunológico forte. Na verdade, como Candace Pett argumentou, eles estão interligados. Olha que legal. A resposta ao estresse fornece resistência ao hospedeiro, às tensões futuras da infância e a vida adulta. No entanto, assim como o cérebro social, a resposta ao estresse também é moldada pela qualidade de contato entre pais e bebês. Uma boa imunidade emocional vem da experiência de se sentir seguro, tocado, visto e ajudado a se recuperar do estresse, enquanto a resposta ao estresse é prejudicada pela separação, incerteza, falta de contato e falta de regulação. Olha que parágrafo importante, que frase importante. Uma boa imunidade emocional vem da experiência de se sentir seguro, tocado, visto e ajudado a se recuperar do estresse. Isso, gente, minimiza o trauma. Todo mundo vai ter medo, todo mundo vai ter isso, todo mundo vai passar por situações desafiantes. Então todo mudo vai criar um trauma que depois não sabe lidar com aquilo? Não. Como que esse sistema simpático que foi ativado, que foi produzido, que ficou lá em cima, alta produção da adrenalina, cortisol, como que ele foi regulado de volta com os nossos cuidadores? Opa, meu cérebro chegou num outro lugar, de novo de calmaria, e aquele registro não fica registrado como é. Isso é perigoso. Viu uma lagartixa? Meu Deus do céu! Lagartixa, que perigo! Como que eu regulei o medo da minha filha quando ela viu a lagartixa a primeira vez? O choro dela, né? Eu falei da lagartixa porque isso aconteceu com a Martina. E aí, a gente falava no assunto da lagartixa muitas vezes, até ela contar sobre a lagartixa de uma forma tranquila. E toda vez que ela chorava com a história da lagartixa, a gente acolhia, a gente falava que ela era normal sentir medo, que ela não conhecia, então era super normal o corpo dela reagir daquele jeito, que tá tudo bem, né? Pode chorar, pode pôr pra fora, pode não sei o quê. E hoje ela conta a lagartixa com a maior naturalidade do mundo, não fica com medo, ela vê a lagartixa, ela acha o máximo. Então, pra gente pensar numa coisa simples, né? Mas a gente tá pensando em tudo na vida. Eu conheço uma pessoa que foi criada de forma muito autoritária, é super boazinha, mas desenvolveu tiques nervosos. Nossa, Bianca, tem tanta coisa, né? É bem isso. Acima de tudo, parece ser vital ser capaz de desligar a produção de cortisol no momento certo, sem ser inundado por ele, nem ter que suprimi-lo. Olha lá. Para mim, isso parece ter claro paralelo com o gerenciamento da emoção em geral. Ser capaz de tolerar e aceitar sentimentos, sejam eles quais forem, sabendo que, quando começam a se tornar insuportáveis, existem modos de lidar com eles. Seja por meio de estratégias de distração ou encontrando alívio por meio de outras pessoas. Essas são as estratégias seguras delineadas pela pesquisa do apego, mas as estratégias inseguras são mais problemáticas. O padrão resistente se assemelha à situação do alto cortisol, de estar oprimido pelos sentimentos, enquanto o padrão evitativo de negação se assemelha ao estado de baixo cortisol, desligado. Ambos os estados causam problemas continuados em nossa vida emocional. Então, olha que legal isso, né? A gente precisa aprender a gerenciar a emoção. Em muitos casos, pode ser que chegue num nível que seja a hora de distrair. Eu preciso agora me desconectar dela, porque eu não tô conseguindo lidar com ela. Depois eu vou voltar nela. Isso é importante, tá? Nossa, gente, tô super condicionada de novo. Deixa eu tomar uma água aqui.
Tá bom. Vamos continuar. Na atualidade, há um corpo de evidências de peso acumulado nessa área. Ele sugere muito fortemente que a resposta ao estresse do HHS, que é aquele eixo, né, hipotálamo, hipocampo, etc., do sistema nervoso, pode estar programada para ser hipossensível ou hipersensível pela experiência social inicial, e que o cortisol pode ter efeitos permanentes sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê. A via pela qual isso se manifesta em indivíduos específicos depende da idade que as dificuldades começaram, quão crônicas ou intermitentes foram e quão intensas. As pesquisas nessa área continuam e esperamos que sejam capazes de fazer ligações mais específicas com diferentes condições humanas. No entanto, há pouca dúvida de que a resposta ao estresse é um dos principais indicadores do modo como um indivíduo aprendeu a regular a sua emoção. E terminamos então a primeira parte. E aí, no próximo encontro, terça que vem às 9h30, a gente vai estudar a conclusão da parte 1, tá? Gente, nós não estamos nem no meio do livro, ó, nós já fizemos 16 encontros. Olha que demais. Gente, dúvidas, perguntas, mesma coisa. Comentários, reflexões, insights. Eu acho bem importante a gente entender que mesmo que a gente não tenha tido acesso a todas essas informações antes de ter os nossos filhos, não tenha tido acesso nos primeiros anos da gestação, etc e tal, nós também temos a epigenética, né, que mostra que a gente tem condições, o cérebro é plástico, ele tem condições de refazer esses caminhos, então nunca é tarde. Meus filhos já são adolescentes, e agora? Nunca é tarde, principalmente porque olha, eu trabalho com fotografia e como fotógrafo vejo tantas crianças sofrendo, eu percebo tudo, só com as atitudes. Nem fale, Stephanie, nem fale. Infelizmente, nós ainda vimos, né, a gente está vindo de uma cultura, de uma educação tradicional muito violenta, que invisibiliza a infância por falta de conhecimento. Não é por maldade, é por falta de conhecimento. Então, nossos pais não tinham esses conhecimentos, nossos avós, muito menos. E assim vai. E todos nós precisamos de terapia, Bianca. Ela falou, preciso de terapia. Todos nós. Eu tô fazendo nesse momento, eu sempre fiz, né? Sempre busquei, etc. Nesse momento eu tô fazendo 2, que eu gostei muito. Tô fazendo argiloterapia. Acabei de terminar agora essa argiloterapia com olhar pra criança interior. E tô fazendo uma de experiência somática, que é incrível. Que é um olhar para nosso corpo e como ele guardou os registros, principalmente de dissociação. A gente dissocia, mas o nosso corpo guarda essas memórias. Como a gente ajuda o nosso corpo a liberar essas memórias, a gente poder agora, como adultos, conscientemente a lidar com isso tudo que faz a gente reagir, né, de forma tão de autodefesa, né, de agressividade, mesmo que não seja violento, com a gente mesmo e com o outro. E nós vamos fazer por quanto tempo for necessário, né? O que a gente fala nesses estudos é que não adianta a gente fazer uma terapia falada por anos e anos e anos. Ela é mais uma. Porque quando a gente tem um trauma, o nosso cérebro registra essas informações, esse trauma, em várias áreas do cérebro. Inclusive numa área pré-fala. Numa área que não adianta a gente conversar 15 anos sobre aquele assunto, porque está registrado em outro lugar. Meu Deus, faz 15 anos que eu trato isso e toda vez que aquela pessoa aparece eu reajo. Porque não está no consciente, ele já está em outro lugar de registro. Eu preciso fazer outras terapias também, né, que consiga acessar vários lugares do cérebro que foram registrados aquilo. Então a ideia é que a gente possa realmente trazer essa consciência até para o nosso próprio tratamento e para o tratamento dos nossos filhos, né? Como que a gente lida na educação com eles? A gente fica só falando sobre aquilo, a gente ajuda eles a colocarem para fora de outro jeito, a gente dá desenho para eles fazerem, a gente vivencia experiências com eles diferentes, que ele possa com o corpo todo sentir aquela situação, né? A gente dá espaço para eles trazerem, ou cada vez que eles trazem um assunto que a gente não sabe lidar, a gente também reprime aquele assunto, e assim vai. Eu tô aprendendo a educação respeitosa e só assim me dei conta de como estava sendo desrespeitosa com minha filha de 3 anos. Ainda bem que isso me incomodou e tô buscando melhorar a cada dia. Ai, nem fale. Como é que é teu nome? Ateliê Pet Ponto. Ai, obrigada a você, Stephanie, imagina. Eu só tô com um pouco mais de coragem de colocar isso aqui. E porque assim, pra mim é importante estar aqui, trazendo tudo isso, estudando cada vez mais. Agora tô começando uma formação em educação sexual e prevenção ao abuso. Porque eu preciso aprender a lidar com isso.
né? E aí, quanto mais eu sou do tipo que quanto mais eu sei que o meu trabalho, que o meu estudo, que o meu ajuda outras pessoas, mais eu faço. Então, eu tenho uma autoestima impactada negativamente. Então, só por mim é como se eu não fizesse. Mas como tem os outros envolvidos e etc., eu consigo cada vez mais trazer e aprofundar. Então, vocês estão me ajudando muito, dando esses feedbacks, participando aqui comigo e fazendo com que eu me sinta cada vez mais motivada a buscar esse meu desenvolvimento, meu olhar, né? Pra poder continuar me melhorando e ajudando as outras pessoas também nesse processo. Então, Marina. Marina, talvez eu pergunte de novo, tá? Em outros encontros, porque realmente eu não gravo muito tudo isso, mas que bom. Nossa, sua filha está com 3 anos, ainda tem muita, né? Muita coisa pela frente. Claro que até os 3 anos muita coisa se construiu já, né? Essa primeiríssima infância. Mas, Stephanie, sim. Vamos falar sobre isso. Se quiser me procurar no particular até, tá bom? Fica à vontade. Então tá. Então, fico bem feliz. Isso, vai lá, o Sônia Andrade Oficial no YouTube, tá? Eu acho que é oficial. Bom, qualquer coisa me procura. Também no meu link do perfil tem o YouTube lá. Beijão, Matisa. Fico bem feliz que você gostou do estudo. Ai, que bom. Acompanhe as aulas passadas lá, porque assim, não é condição assistir as próximas, ter assistido as primeiras, mas é que tem muita informação muito legal, muito rica, que dá dó a gente perder, né? Oi, Gabi! Gente, fico à disposição também. Me procurem no direct, tá? Me procurem no WhatsApp. Tem ali, acho que no meu perfil, meu WhatsApp, eu tenho no site. E Alcione Andrade, o site alcioneandrade.com.br. Tem lá meu WhatsApp, tem meu contato. E fiquem atentos aqui que logo vão sair novos cursos. A gente tem um curso completo, que é o audiocurso, que inclusive a Gabi tá fazendo. São 2 meses de curso. Mas a gente tem também outros cursos que vão sair agora, que vão ser cursos mais curtinhos para atender algumas demandas específicas que estão chegando, tá bom? Beijo, mandem essa live para todo mundo que vocês conhecem, convidem as pessoas para os estudos, porque quanto mais pessoas ao nosso redor tiverem essas informações, gente, mais garantia a gente tem de que nossos filhos vão ser respeitados, vão ser atendidos em todos os ambientes. Mais a gente vai saber que os amiguinhos deles também estão sendo criados dessa forma, estão sendo vistos dessa forma. Mais a gente vai ter segurança de deixar os nossos filhos irem para casa dos avós, dos pais, dos tios, dos amigos e assim por diante. Compartilhem, chamem todo mundo para estudar isso, tá bom? Até semana que vem.